Olá chicos, que tal? Bem-vindos a mais uma classe. Eu sou a professora Elisiane e juntos nós vamos compartilhar alguns conhecimentos aí que vão se acrescentando aos seus estudos da língua espanhola. Não podemos nos esquecer das atividades que vocês precisam fazer. Você que faz atividade pelo aplicativo, pelo Classroom, não deixe de responder aí a atividade obrigatória para garantir a sua frequência, certo? Faça sempre após as aulas para responder corretamente. E você que assiste às aulas pela TV, também anote as atividades, entregue na sua escola de acordo com o cronograma que foi estabelecido, bien? Tá? Vamos relembrar então o que nós vimos na aula anterior, na aula passada? Na aula passada tínhamos o título Publicidade e Salud. O gênero textual estudado foi publicidade, las acciones en el imperativo, léxico relacionado a la temática. E em la clase de hoje, que aprenderemos hoje? Temos o título Deporte e Bienestar e vamos a estudar gênero textual infográfico e texto informativo, los deportes e sus benefícios en la salud. Bien, mira entonces el siguiente infográfico. Vamos observar aqui, tá? Você pode observar que essa parte aqui tá bem miudinha, pequenininha, mas na sequência a gente vai passar cada parte separada para vocês poderem observar melhor. Los deportes más practicados en España. 43% de los españoles de entre 15 e 75 anos praticam algum deporte. Então, diz aqui que 43% dos espanhóis entre 15 e 75 anos praticam algum tipo de esporte. Os deportes mais praticados são gimnasia e atividades físicas guiadas. Os esportes mais praticados por esses espanhóis são a ginástica e algumas atividades orientadas. Bien? Então, a gente tem a primeira parte lá daquele infográfico, onde diz: el 43% de los españoles de entre 15 e 75 anos practica deporte, 24% um solo deporte, 24% praticam só um tipo de esporte, 19 vários deportes, 19% mais de 2 tipos de esportes e 57% nenhum deporte, não fazem nenhuma atividade física. Tá? A gente tem aqui 24% de los espanhóis praticam um solo deporte, que eu já li aqui, e 19% praticam mais de uno. A outra parte do nosso infográfico, que a gente desmembrou ele, está aqui, ó, el pódio de deportes, o pódio dos esportes. Entre os deportes praticados, a gimnasia e atividades físicas guiadas têm 35% de participação. Os menos praticados são escalada e squash, com apenas 1%. Bien? Vamos já para a atividade 1. Observa o infográfico e contesta a la pergunta. Sobre o pódio que a gente viu aí anteriormente. Com base em el pódio de deportes, a atividade menos praticada é el fútbol, el balonmano, la natação ou el baloncesto. Então, o futebol, o balonmano, que é o handball, a natação ou baloncesto, que é o basquete. Assinale uma das alternativas, qual que é menos praticada aqui de acordo com o pódio. E já voltamos para corrigir essa atividade.
Muito bem, chicos. Vamos corrigir, então, vamos fazer a correção da nossa atividade. Né? Nós observamos aí o infográfico e a gente percebe com base aqui na imagem que a atividade menos praticada é a natação, com 23% de praticantes. Bem, vamos ler um pouquinho mais a respeito deste tema. La gimnasia, el deporte mais praticado. Según la encuesta, casi 35% de los que practican deporte hacen gimnasia y actividades físicas guiadas. Tras este nombre se agrupan un gran número de actividades diferentes, pero que tienen todos en común estar relacionadas con la gimnasia. En esta categoría entran cosas como el pilates, el aeróbic, el spinning, el aquagym, el body power e as atividades de baile entretenido tipo zumba. Los infográficos. A ver, então, vamos ver algumas das características desse gênero textual que é o infográfico. A infografia consiste em representações visuais de informação. Então, consiste em representação visual de uma informação. A informação é representada visualmente de uma forma breve, mais fácil, né, para você conseguir ter acesso rapidamente. As infografias se utilizam quando a informação necessita ser explicada de forma mais dinâmica e objetiva. Em el infográfico observado, hemos visto a representação de los porcentajes de pessoas em Espanha que praticam determinados deportes. Bien, e acá, em el Brasil? No nosso país, você já parou para pensar qual seria o número de praticantes de esportes que nós temos? Eu verifiquei, baseado em dados do ano passado, de 2020, nós temos lá a informação de que de cada 10 brasileiros, 4 brasileiros praticam algum tipo de esporte. Eu acredito que esse número ele é crescente, vem crescendo, pela própria observação que nós fazemos, né? A gente, quando sai, vai a parques, a gente vê muitas pessoas, um número grande de pessoas que vem aumentando, que vem praticando esportes. Bien? Sobre os deportes, vamos ver que esportes nós temos aqui. El baloncesto, ou basquete, el futebol, bem conhecido e amado de todos, el boxeo, o boxe, el ciclismo, o ciclismo, el balonmano, o handball, la natação, a natação, el voleibol, o voleibol, el tênis, los lobos e la carreira a pé. Né? Aqui, los lobos, o boliche, né? Carreira a pé, a corrida, o atletismo. Bien? Agora nós vamos fazer a atividade 2 sobre os esportes. Relaciona a pelota, o material, com su deporte. A. Los bolos, né? O boliche. B. El baloncesto. C. El voleibol. D. El tênis. E E. El futebol. Vocês vão observar cada tipo de bola, as características, né, de cada tipo de bola e em que tipo de esportes a gente usa cada tipo, né, de pelota. Bien? Um tempinho para vocês responderem e já voltamos.
A ver, muito bem, vamos ver como ficaram as nossas respostas. Então, teremos acá, né, letra B, a bola utilizada, a pelota utilizada no baloncesto. Acá temos A, los bolos. Acá temos E, el fútbol, a pelota, a bola de futebol. Em la D, né, el tênis, a bola de tênis. E C, el voleibol. Bien? Ojo, mira agora, presta atenção. As pessoas que praticam um deporte se chamam deportistas. Os deportistas hacen ou praticam deporte. Normalmente, os deportes se usam com os verbos jugar ou practicar. Exemplo, nós jugamos al fútbol. Os ciclistas practicam el ciclismo. Bien? Adelante temos a atividade 3. Mira as imagens, estas 3 imagens, e completa as orações. Você vai completar as frases de acordo com o que você observa aqui na primeira imagem. Essas pessoas praticam, você vai colocar aqui o nome do esporte que elas praticam. Queres venir a jogar a los comigo? Né? Lembra o nome desse esporte? La mujer practica. Coloca o nome do esporte. Um tempinho para você responder e já voltamos para corrigir a questão, bien?
Listo? Bien, a ver entonces. Las imágenes acá que tenemos, estas personas practican boxeo. ¿Quieres venir a jugar a los bolos conmigo? Y acá la mujer practica la natación. ¿Bien? Vamos a leer un poquito más. El deporte y sus beneficios. Los programas de actividad física deben proporcionar relajação, resistência, fortaleza muscular e flexibilidade. Então, os programas de atividade física, eles devem proporcionar, né, relaxamento, resistência, fortaleza muscular, fortalecimento muscular e flexibilidade. En el quinto Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria se ha destacado la importancia de la realización de actividades deportivas para el desarrollo físico, psíquico e social. Então, o que esse trecho aqui do texto nos diz, né? Que no quinto Congresso de Sociedade Espanhola de Nutrição Comunitária, eles destacaram a importância da realização de atividades esportivas para o desenvolvimento físico, psíquico e social. Además, além disso, el deporte tiene una gran influencia en la prevención de muchas enfermedades, como la obesidad, la hipertensão e la diabetes. Então, além disso, né, nós vemos que o esporte tem uma grande influência na prevenção de muitas doenças, como a obesidade, a hipertensão e a diabetes. Bien? Deporte e bienestar. Vamos ver aqui, ó, nós temos mais um infográfico, né? La práctica de deportes ajuda não solo em la parte física, sino também, como também, né? Disminui os níveis de estresse e ansiedade, impulsa a criatividade, melhora a autoestima e a confiança, potencia a memória, atenção e concentração. Então, muitas vezes a gente foca bastante no físico quando pensa em esporte, né? Mas na realidade, ele também atua muito forte no nosso cérebro e traz muitos benefícios. Alguns desses é o que acabamos de ver aqui. Bien? Temos agora a atividade número 4, relaciona a imagem com o deporte correto. Temos ciclismo, tênis, balé, esqui e boxeo. Você vai observar aí as 5 imagens e vai relacionar com o tipo de esporte. Bem? Então, um tempinho para você responder e nós já retornamos.
Muito bem, volvemos. A ver, então, acá, ó, na primeira imagem, nós temos aqui um praticante de esqui, tá? Aqui na segunda imagem, a letra C, balé. Aqui na terceira imagem, nós temos uma praticante do tênis, letra B. Aqui nesta imagem, um praticante do ciclismo. E na última imagem, a gente tem a letra E, um praticante de uma imagem que simboliza a prática do boxeo. Bien? Mais uma atividade, né, para a gente fixar bem esse conteúdo, essas palavras, o nome de cada esporte em espanhol. Completa com o deporte correspondiente. Você vai completar com o esporte correspondente. Temos baloncesto, boxeo, golfe, vela e tênis. Em lá A, deporte de equipo. Qual desses, né, lidos aqui anteriormente, que é um esporte que é praticado em equipe? Em lá B, deporte de raqueta. Qual desses que vimos anteriormente que é praticado com raquete? Em lá C, deporte de precisão, um esporte de precisão. Qual deles é um esporte de precisão, preciso? Em lá D, deporte de contacto. Qual desses é um esporte de contato físico bem próximo? Deporte náutico. Qual desses esportes é praticado aqui na água, náutico, tá? Um tempinho para você responder, faça com bastante atenção e já voltamos para corrigir.
Muy bien, chicos. Listo? A ver como se quedaram aí, tus respostas. Vamos ver se você acertou. Eu acredito que sim. Então, a gente vê aqui, ó, deporte de equipo. Qual que é o esporte aqui que se pratica em equipe? El baloncesto, tá? Letra A. Deporte de raqueta, né? A gente tem o tênis, um esporte praticado com a raquete. Em la C, deporte de precisão. Nós outros temos golfe. Você precisa, né, ser muito preciso para acertar ali o buraquinho. A letra D, deporte de contato. A gente tem o boxeio, o boxe, que é contato físico bastante próximo. E deporte náutico, temos vela, né? Letra D. Bien? Vamos para o nosso quiz agora. Em que deporte se marca gol e se pode golpear a pelota com os pés? Qual esporte que você marca gol e você chuta, golpeia, né, a bola com os pés? El baloncesto ou el futebol? Marca com X. Mira a imagem e señala a alternativa que completa o hueco. Né? O que completa aqui essa frase? El público assiste a um partido de natação. Temos acá natação ou tênis. Qual das duas opções completa aqui a nossa frase? Um tempinho para você responder e a gente já volta com a resposta.
Muy bien, chicos. A ver, entonces, nuestras respuestas tenemos acá. ¿En qué deporte se marca gol y se puede golpear la pelota con los pies? El fútbol. Bien. Mira la imagen y señala la alternativa que completa el hueco, ¿né? Entonces, señalamos acá tênis. El público asiste a un partido de tênis. Bien. Que vimos, então, em esta classe? Vamos nos lembrar um pouquinho para reforçar ainda mais o que você viu hoje? Deporte e bem-estar, tá? O gênero estudado, infográfico, que você viu que é um tipo de texto onde as imagens são bastante predominantes, números, né, de dados, de resultados de pesquisas que nós vimos ali, um texto que é lido rapidamente, né? E vimos também um texto informativo. Los deportes, aprendemos o nome de alguns tipos de esportes e los deportes e seus benefícios em la salud. A gente viu ali no final da aula os benefícios que a atividade esportiva pode trazer e traz para a nossa saúde. Eu agradeço muito por la atenção, muitas gracias e hasta la próxima classe.